Olá, queridos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e para este tempo que nós temos chamado o tempo de equipar o corpo de Cristo. Terminamos um tempo onde estávamos falando sobre potencializar o nosso tempo com Deus, a nossa vida de oração. E você pode acompanhar, você que ainda não teve a oportunidade, nesse nosso canal Equipar, para receber algo da parte de Deus. E nós vamos começar uma série aqui muito importante para a nossa vida, onde nós vamos estar falando e compartilhando sobre gestão das emoções. Você sabe, queridos, que nesses tempos de pandemia, muita falta de estabilidade emocional tem atingido a vida das pessoas. As pressões são imensas, vêm de todos os lados. E quanto mais nós conhecermos como podemos gerenciar as nossas emoções, nós podemos verdadeiramente alcançar mais êxito na nossa vida. Muitas coisas das quais temos feito, muitas coisas das quais temos decidido e escolhido, passam pelas nossas emoções. E a Bíblia nos fala no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos diz assim: de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dali procedem a fonte da vida. Coração ali fala do centro das nossas emoções, o lugar por onde tramitam os nossos sentimentos. E eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês que tenho aprendido durante este tempo. Tenho visto tantas pessoas que às vezes desenvolvem até uma espiritualidade dinâmica, abundante, mas se perdem nas suas emoções. Muitas pessoas com dons extraordinários, pessoas que são usadas preciosamente por Deus, mas que às vezes se perdem nas suas emoções. Então nós devemos manter o equilíbrio entre espiritualidade e as nossas emoções. E o nosso desejo aqui é passar algumas coisas que temos vivido, experimentado ao longo do nosso tempo, servindo a Deus, aprendendo com a minha própria vida e aprendendo com a vida de outros. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você, o que é que eu entendo por gestão da nossa emoção. Como eu posso equilibrar a minha vida espiritual com a minha vida emocional? Deixa eu te dizer isso. Gestão da emoção é conhecer e controlar as suas próprias emoções. Então veja só, que é conhecer e controlar. Então conhecer significa o quê? Eu tenho que saber que sou um ser humano criado por Deus, que sou um espírito, que tenho uma alma e habito em um corpo. E nesta alma há sentimentos, há emoções. Sentimos alegria, sentimos tristezas, amamos, odiamos, sentimos-nos animados, sentimos-nos abatidos. Enfim, quando nós conhecemos os nossos sentimentos, as nossas emoções, aí nós já temos o primeiro passo para então irmos para a gestão das nossas emoções. É muito interessante que você pode perceber que há dias que nós amanhecemos mais animados e há dias que nós amanhecemos um pouco mais para baixo. O que é isso? São as nossas emoções, que pode ter um fundo emocional de algo que vivemos no dia anterior, ou pode até ser algo físico, hormonal, que também afeta as nossas emoções. E muitas vezes, quando vamos lidar com as nossas
orações, quando vamos lidar com a nossa vida cristã, e essas emoções que nós desconhecemos, às vezes nós achamos até mesmo que Deus está ausente de nós, por nós não termos entendimento de que temos sentimentos. Uma das coisas que temos aprendido durante essa nossa caminhada: conheça e reconheça os teus sentimentos. Não existe sentimento ruim. O que acontece é quando eles nos dominam. Por exemplo, a raiva, a ira fazem parte de nós. O que muitas vezes pode acontecer é quando essa ira e essa raiva, ela se torna cotidiana, diária, constante. Aí ela começa a nos fazer mal. Por exemplo, o medo. Muitas vezes o medo, ele existe na nossa vida como algo que pode prever em nós, para nós, algumas coisas que nós não deveríamos fazer. Como, por exemplo, de repente a gente tem alguma coisa em relação à altura, tem em relação a algumas coisas de alguns insetos, existem medos naturais. O problema é quando esse medo ele sai do ponto natural, daquela coisa tolerável, e ele começa a nos dominar, como nessa pandemia. Existem medos que estão tomando conta das pessoas, que está mesmo cerceando a sua fé, está bloqueando a sua crença em Deus. Por isso que é importante nós conhecermos os nossos sentimentos, para que a nossa espiritualidade não venha a ser abafada, a nossa fé. Quando você reconhece, olha, eu tenho esses sentimentos, eu passo por alegrias, por tristezas, por raiva, por medos, porém, isto não vai me dominar. É aí que nós entendemos como controlar. A gestão da emoção vem para nos ensinar como controlar. Primeiro, eu tenho que saber que eu tenho sentimentos. Eu não posso negar os meus sentimentos. O que eu tenho que entender é que existem sentimentos que eu vou ter que aprender a controlar. E Deus vai me ajudar. Quando eu reconheço isto é gestão da emoção. Primeiro você conhece, depois você estabelece uma disciplina, uma própria vontade de vencer aquilo que talvez esteja querendo dominar você completamente para, de alguma forma, paralisar você, bloquear você. Tem muitas pessoas que durante este tempo pandêmico, eles estão enclausurados internamente e acabaram cerceando muitos relacionamentos. Por quê? De alguma forma, eles não estão sabendo como controlar as suas emoções. E a Bíblia, ela nos ensina a como lidar com as nossas próprias debilidades emocionais. Mas a segunda coisa que eu quero que você entenda é que gestão da emoção é reconhecer, compreender as emoções dos outros e responder de modo adequado. Prestaram atenção? Não é só eu conhecer os meus sentimentos, é reconhecer os sentimentos dos outros. É saber que o meu cônjuge também tem sentimentos, que o meu irmão de igreja, que o meu colega de trabalho, que o meu vizinho também tem raiva, também tem tristeza, também tem angústia. Quando eu entro neste mundo de entendimento e reconheço que as pessoas com as quais eu convivo, elas também têm emoções, também têm sentimentos. Então, quando eu começo a conhecer os meus e buscar o controle dos meus sentimentos, o que irei fazer na gestão das emoções? Eu vou responder adequadamente, por exemplo, um ataque de ira, um ataque de raiva, um xingamento no trânsito. Você já foi xingado no trânsito? Você já foi desprezado por alguém?
Alguém já te ignorou? Esses dias eu li em uma postagem que alguém colocou que as pessoas, quando saem das suas comunidades, algumas não cumprimentam elas, né? E o que é isso? Isso é um reflexo, não é de espiritualidade, é de emoções. Às vezes, aquela pessoa, por alguma situação, ela não cumprimenta. E não é só nesse caso, é em muitos outros casos. Quem tem convívio dentro da área de trabalho, gente, a gestão da emoção, ela nos ajuda a sofrer menos. Eu vou procurar compreender o meu próximo. E quando eu for respondê-lo, eu não vou responder de uma forma descontrolada. Você conhece aquela frase que é um ditado popular, não é bíblico, mas ele tem um fundo de verdade. Quando um não quer, dois não brigam. Mas o que é isso? É quando o outro responde adequadamente às emoções descontroladas de outros. Você já imaginou quantas confusões dentro de casa nós evitaríamos aplicando a gestão da emoção adequadamente, respondendo adequadamente? Esse dia eu vi uma frase assim muito bacana, numa aula, né? E aquela frase dizia assim: você tem exercido o perdão? Sim, tenho exercido o perdão. Então alguém disse assim: pois é, se você ferisse menos, você estaria pedindo menos perdão. E é uma verdade, né? O que acontece com a gente? Nós respondemos às emoções das pessoas de forma muito mal adequada. Mas por quê? Porque nós não reconhecemos que as outras pessoas também desequilibram. E nesse jogo da gestão das emoções, queridos, nós temos que entender: sou eu, é você. Se eu decidir responder adequadamente, reconhecer os meus sentimentos, conhecê-los e me dispor a controlá-los, você vai entender. Quando na tua relação humana, quando alguém levantar a voz, você vai pensar assim: essa pessoa não está bem. Você fará uma leitura diferente. Isso evitará grandes prejuízos. Às vezes, num ataque de fúria, de explosão de alguém, e você mantém a sua calma, você vai ver que a Bíblia diz assim, que a resposta dura, ela suscita a ira, mas a branda acalma o furor. Quando nós entendemos isto, nós vamos entender um terceiro conceito sobre gestão das emoções. Enfrentar e resolver uma situação emocionalmente instável. O que é uma coisa instável? É uma coisa que ora está para um lado, é como uma gangorra, né? Ora está em cima, ora está embaixo. Então, quando eu estou fazendo a gestão das minhas emoções, eu estou me dispondo a resolver aqueles conflitos. Sabe, queridos, eu tenho entendido nesses dias como as pessoas estão hipersensíveis. Coisas pequenas derrubam elas, ofendem elas. Por quê? Por causa da falta da gestão da emoção. Então vamos só dar uma revisada. Gestão da emoção é conhecer os meus sentimentos e buscar controlar com a graça de Deus e a minha disposição. É também reconhecer que eu estou lidando com pessoas que têm emoções e eu devo buscar responder adequadamente. Quando alguém está triste, eu devo respeitar aquele momento. Quando alguém está muito irado, eu devo me calar. Isto é gestão da emoção e procurar ter um desejo, uma vontade de realmente enfrentar e resolver aquele conflito da maneira mais correta.
Talvez você me diga, isto não é tão fácil. Realmente não é tão fácil, porém, você entenda uma coisa, isso será vida para você. Muitas pessoas, elas estão perdendo a sua comunhão com Deus, perdendo os seus relacionamentos saudáveis, porque muitas vezes se descontrolam ao ponto de tirar aquelas pessoas da sua vida e vão se afastando, vão se ferindo e ferindo aos outros. Ou seja, quando você está ofendido, automaticamente você irá ofender alguém. Então, quando nós estamos lidando com isto, nós iremos estabelecer passos, e é isso que eu quero te dar. Pastor, como então nós vamos superar ou gerenciar as nossas emoções? Nesse nosso próximo momento que teremos, nós vamos te dar dicas para como conviver melhor com as suas emoções. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Um livro que impactou muito a minha vida chama-se O Mestre dos Mestres. É um livro de Augusto Cury. E ali ele fala como Jesus gerenciava as suas emoções em relação aos discípulos. Lembre-se disso. Ele tinha que lidar com um Pedro, sempre muito sanguíneo, explosivo. João, que se tornou o apóstolo do amor, ele quis pedir fogo para os samaritanos. Jesus o chamou, ele e os seus irmãos, de filhos do trovão. E isso não era um elogio, isto era uma menção ao temperamento que eles tinham. Como Jesus conviveu com um Tomé, um homem duvidoso, como ele lidou com um Judas. Jesus conhecia Judas, sabia todas as coisas e ele lidou, soube trabalhar. Jesus, sim, o Filho de Deus, mas ele nos ensinou o caminho que devemos trilhar para gerir as nossas emoções. É extraordinário este livro. Na verdade, é uma série que depois ele escreve O Mestre do Amor e outros livros. Mas este, ele é excelente para nós mergulharmos até na personalidade dos discípulos de Jesus. E como Jesus convivia com aqueles 12 homens difíceis, temperamentais, muitas vezes desequilibrados. E Jesus teve a habilidade. Como Jesus fez isso? Jesus dependia e andava na paz, na esperança. Andava com realmente o domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. Então é nisso que nós iremos compartilhar durante esta nova série, A Gestão das Emoções. Isso é só o começo. Eu te motivo a estar conosco no nosso próximo encontro. Falaremos das dicas, como eu posso gerenciar melhor as minhas emoções. E eu vou te falar algumas coisas sobre a minha vida, como Deus ao longo do tempo foi me ensinando a gerir as minhas emoções. Eu espero profundamente que Deus desperte no seu coração o desejo de ser uma pessoa mais equilibrada, mais com domínio próprio, porque isso irá te ajudar em todas as tuas relações interpessoais, nas decisões e escolhas da tua vida. Deus irá te conduzir a um triunfo maravilhoso. E você perceberá que as coisas que você tem recebido de Deus não irão vazar ou se ir embora tão facilmente. A maioria das pessoas recebem tanto de Deus e às vezes, quando vão gerir suas emoções, acabam perdendo aquilo tão precioso que Deus lhe deu. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida nesta hora, para que você receba essa graça da parte de Deus. Pai, nós iniciamos novamente essa série Gestão das Emoções. Ajuda a cada um que está
nos assistindo, que está nos acompanhando, para que ela receba, Senhor, na sua vida esse impacto, para que ele possa, meu Deus, desejar fazer a gestão da sua emoção, para que ele cresça, se estabeleça e também, Senhor, tenha uma vida mais saudável. Em dias, meu Deus, que nós estamos sendo atropelados de todos os lados, pressionados, precisamos desta graça para gerir as nossas emoções, para nós não entrarmos num quadro depressivo, num quadro de ira, num quadro de ofensa. Guarda o nosso coração, que é a fonte de toda a vida. Pai, nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro Equipar. Temos certeza que Deus tem algo muito precioso para todos nós. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.